Boa noite a todos. Eu vou apresentar para vocês referente ao projeto que foi feito por mim e pelo Danilo, né? Sou o Bruno e o Danilo Perina, referente ao processo aí de desenvolvimento de um processo anaeróbio, né? Em reatores de circulação interna, são os famosos ICs, e influentes para uma empresa de papel reciclado. Aqui, como falado anteriormente, os componentes Bruno, Danilo e nosso orientador José Salgueiro. De uma forma geral, nossa principal questão no projeto foi um estudo de uma planta, né, existente, e de uma forma geral foi verificar todos os processos para enquadramento da remoção de carga aí de 70% no mínimo, que é o esperado para um reator de recirculação interna. Aqui nós temos as principais palavras-chave utilizadas no processo. Nosso principal foco aí foi verificar realmente atender essa legislação, né, do CONAMA 357, a resolução 330, de uma forma a reduzir essa carga orgânica mínima de 70%, enquadramento de variáveis e procedimentos aí para que o reator conseguisse esse processo. Mais à frente nós vamos explicar o passo a passo. De uma forma geral, quais foram os objetivos? Caracterizar e condicionar o efluente de papel, enquadrar os parâmetros, né, nessa tecnologia utilizada. Consequentemente, a redução e o lançamento da legislação são consequências desse processo anterior. Tá? De uma forma geral, aqui são as metodologias. A gente usou, todas elas são bem importantes em todo o processo, mas alguns pontos principais foram utilizados no processo para chegar nessa remoção. Um dos principais foram a temperatura, ajustes de macro e micronutrientes. De uma forma, vamos dizer assim, a temperatura nós utilizamos um ajuste no tanque de condicionamento do reator, que é o que alimenta o reator IC no caso. É sabido que nós precisamos de um enquadramento de temperatura, principalmente processos anaeróbios, tem nos aeróbios também, mas no anaeróbio também é bem importante, uma temperatura enquadrada para que as bactérias consigam trabalhar de uma forma constante e com uma redução, para que elas consigam uma redução de carga orgânica esperada, né, desses 70%. De uma forma geral, então, nós utilizamos uma linha de vapor de caldeira do processo da própria empresa para que esse vapor aquecesse esse tanque de condicionamento e esse processo enquadrasse. Nessa situação, nós já tivemos um ganho em todo o processo e, consequentemente, nessa remoção de carga. Complementando justamente com o ajuste de macros, que no caso nós verificamos que na saída do reator IC, após todo o processo interno ali, nós estávamos sem macronutrientes, no caso o nitrogênio amoniacal e fosfato na saída. Isso, consequentemente, mostrava uma deficiência de dosagem desses macros que são importantes para as bactérias se desenvolverem. Então, nós ajustamos esse processo, quintuplicando a dosagem, consequentemente melhorando mais ainda esse processo e se aproximando aos 70%. E por último, nós utilizamos o acerto de micronutrientes. São nutrientes mais relacionados à parte da atividade em si da bactéria. São procedimentos, são elementos mais restritos, né, mais específicos, que são conseguidos essas dosagens em cima de análises específicas. E assim foi feito um blend e feito esse ajuste. Com esses ajustes no total de temperatura, macro e micros, nós conseguimos realmente ajustar o processo e conseguir o que a gente imaginava de 70%. De uma forma que geral são as metodologias. Aqui nós temos todo o desenvolvimento, né, os processos principais que a gente utilizou para justamente chegar nesse 70% de eficiência. E aqui são os gráficos demonstrando nosso aumento, né, nosso ajuste para que chegasse a esse 70% de melhoria. Principalmente ali nós conseguimos pontuar ali pela questão do aumento na temperatura, os macros, os micros e todas as respostas do processo em cima desses ajustes. De uma forma geral, as considerações, né, nós conseguimos, a partir desse ajuste, desse processo, realmente enquadrar o efluente
e conseguir tratar ele da melhor forma possível, conseguindo chegar nesse 70% mínimo do projeto e, consequentemente, ajustando o processo de descarte, enquadrando na legislação ambiental. Aqui nós temos algumas fontes consultadas do processo. E, de uma forma geral, esse é o nosso trabalho. Nós podemos detalhar mais informações na apresentação ao vivo. E dessa forma, eu agradeço a todos e ficamos à disposição. Muito obrigado.